outro olhar. A pretexto dos 50 anos da assinatura do Acordo de Lisboa, já de seguida, Júlio Vera Cruz Martins vai estar a conversa com o Presidente da República, José Maria Neves. Senhor Presidente da República, 19 de dezembro é assinalado, não pela primeira vez, mas pela primeira vez com essa envergadura. Não sei se pode considerar uma cerimónia de Estado, mas vem o Presidente da República Portuguesa para, juntamente consigo e outros atores, assinalar os 50 anos da assinatura do acordo que conduz à independência de Cabo Verde. Há uma confluência de calendários, 19 de dezembro, 13 de janeiro, 20 de janeiro, pelo meio o discurso de Ano Novo e depois os 50 anos da independência de Cabo Verde. O que é que o levou a dar essa dimensão a 19 de dezembro? 19 de dezembro é um marco importante na história política contemporânea de Cabo Verde. Foi o dia em que foi assinado o Acordo da Independência de Cabo Verde e que criou as condições para a investidura de um governo de transição que criaria as condições para a eleição da Assembleia Nacional Constituinte, que deveria declarar a independência e elaborar uma nova Constituição. De modo que é um marco indelével na história e é importantíssimo para os próximos 50 anos. Então, é nessa linha que decidimos homenagear aqueles que assinaram, da parte de Cabo Verde, Pedro Pires, Amaro da Luz e José Luís Fernandes Lopes, e da parte portuguesa, Melo Antunes, Mário Soares e Almeida Santos, esse importante acordo que é referência para a independência do país e para a história política contemporânea de Cabo Verde. A história é o que é e não se faz de si. Olha-se 50 anos depois. Para esse acordo faltou cumprir a Constituição da República, que só veio a ser aprovada 5 anos depois. Temos a história de Cabo Verde, foi logo de seguida constituído o governo de transição e depois foi feita a primeira eleição para a Assembleia Constituinte, que proclamou a independência e tinha um prazo de 90 dias para elaborar a Constituição. A Constituição não foi elaborada nesse período, só 5 anos depois. São elementos da história política e institucional do país e isso tem sido elemento de debate, de discussão entre diferentes sensibilidades sociais e políticas, entre a academia, e é importante que assim seja. Nós temos que assumir a história em toda a sua plenitude. Depois da independência tivemos os 15 anos de Partido Único e depois a abertura para a democracia representativa no país, com 2 protagonistas essenciais, o PAICV, que vem da independência, e o novo partido emergente, o Movimento para a Democracia. Agora, é preciso registar ou resgatar a importância de acontecimentos históricos, mas é preciso também que esses acontecimentos de caráter histórico entrem para a história do país, e estou a referir-me ao ensino, aos manuais de história. Está já neste momento o país capacitado para escrever a história contemporânea? Eu acho que está-se a escrever a história. Veja que há já um conjunto de estudos, um conjunto de relatos. Há dias estive a reler Cabo Verde, os bastidores da independência, de José Vicente Lopes, que tem elementos essenciais para a construção dessa história. Há vários livros que estão a ser lançados por aqueles que foram protagonistas dessa história. Há vários estudos académicos de investigação sobre a luta de libertação nacional, sobre Amílcar Cabral, sobre a transição para a democracia. E é desta pluralidade de narrativas
é que nós teremos a história política contemporânea. Não há uma história única, a história ela é plural e resulta dessa diversidade. O importante é continuarmos a debater, a discutir, a analisar todas as contribuições e todas as perspectivas que são importantes para conhecermos as diferentes visões, conhecermos as diferentes dimensões e, assim, fixarmos a história política contemporânea de Cabo Verde. Eu tinha em vista o ensino. Pensa que terá chegado à altura de ter compêndio de história para o ensino? Esse compêndio vai sendo elaborado essencialmente para o ensino básico e para o ensino secundário, porque a nível das universidades, as investigações, os estudos académicos, as teses de doutoramento, as diferentes conferências, os diferentes debates que são organizados. E desses debates, dessas publicações, teremos as diferentes perspectivas da história. Mas a partir daí podemos elaborar os manuais para os diferentes níveis de ensino aqui em Cabo Verde. Mas esse debate, esses estudos, essas publicações já são caminho que estamos fazendo na constituição e na escrita da história política contemporânea de Cabo Verde. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa vem expressamente para participar no ato deste 19 de dezembro, mas tem um encontro consigo. Vai abordar com Marcelo Rebelo de Sousa a questão CPLP, a iminência da presidência da Guiné-Bissau, o caso de Moçambique? Especificamente, não essas questões, mas os presidentes da CPLP têm conversado e têm discutido essas diferentes questões. E temos acompanhado com muita atenção o que se passa em Moçambique, o período pós-eleitoral, os ataques terroristas no norte e agora as inundações que têm provocado mortes em Moçambique. Relativamente à presidência da CPLP por parte da Guiné-Bissau, a decisão foi tomada na Cimeira de São Tomé e Príncipe, não há nenhuma alteração relativamente à Cimeira. Eu quero aproveitar a ocasião para falar sobre o último inquérito à qualidade da democracia e boa governação. Como Presidente da República, já houve um estudo em 2022 e agora há este recente em que é visível uma degradação no índice de confiança dos cabo-verdianos relativamente às instituições e ao próprio Presidente da República. Como é que avalia os resultados deste inquérito? Eu, sempre que os cabo-verdianos falam, eu ouço com muita atenção. Todos devemos ler com muita atenção os dados desta sondagem e agir no sentido de defender as instituições democráticas do país. Vivemos tempos disruptivos em que tem havido uma forte erosão das instituições democráticas e uma forte crise da política e um forte cansaço em relação aos partidos políticos e aos governos e às diferentes instituições. E é nesse contexto que nós teremos de trabalhar no sentido, de um lado, de aumentar a confiança entre os diferentes órgãos de soberania, de melhorar a cooperação institucional e preservar a lealdade constitucional e agir no sentido do reforço das instituições democráticas, que são pilares essenciais do Estado de Direito Democrático e do próprio desenvolvimento do país. As próprias relações entre o Presidente da República e o chefe do governo merecem, nesse estudo, uma análise. Há uma tensão entre o Presidente da República e o chefe do governo?
Veja, o Presidente da República tem relações muito cordiais e excelentes com todos os órgãos de soberania, com a Assembleia, com os tribunais e com o governo, e também tenho relações muito cordiais com as autarquias locais. É claro que o nosso sistema de governo é um sistema de muita plasticidade, um sistema que, no nosso caso concreto de coabitação, leva a alguma tensão, mas não há nenhuma tensão que ponha em causa a estabilidade do sistema. De modo que, até este momento, considero que o sistema tem funcionado de forma regular e que eventuais tensões têm sido superados e que não há preocupações de maior relativamente a esta matéria. De todo modo, é uma percepção que existe na sociedade e é preciso, sobretudo, que o Presidente faça tudo para que as relações entre o Presidente e o Governo continuem a ser relações normais e haja uma melhoria da percepção da sociedade relativamente a esta matéria. Uma das formas, digamos, de pacificar as relações, ou pelo menos para melhorar a percepção dos cabo-verdianos, seria um Conselho da República. Pretende convocar o Conselho da República para esse efeito, para esse tipo de debate? Eu pretendo, passada esta quadra festiva, ouvir todos os partidos políticos e ouvir outras forças vivas da sociedade cabo-verdiana e ponderar se haverá ou não necessidade de convocar um Conselho da República para discutirmos essas matérias, para discutirmos os resultados desta sondagem. Há preocupações apresentadas pelos cabo-verdianos que merecem uma discussão aprofundada e, portanto, abro neste momento uma forte possibilidade de convocação no início do ano do Conselho da República. Eu vou ser sincero consigo. Considera que todo o processo de inquérito, de averiguações, Inspeção-Geral de Finanças, Tribunal de Contas, na Presidência da República, a questão do salário da Primeira-Dama, considera que esse dossiê terá contribuído para reduzir o índice de confiança no Presidente da República? Vou ser muito sincero consigo, Júlio, também. Este dossiê é lançado para desgastar o Presidente da República. E vou ser ainda mais preciso. A sondagem inicia nos finais de agosto e nos primeiros dias de setembro. E a fase mais aguda desta polémica é lançada uns dias antes desta sondagem. E, portanto, está-se a ver as razões de muita polêmica que se criou em torno desta matéria. Mas, relativamente a isso, a Presidência já deu todos os esclarecimentos. São questões de natureza administrativa que estão a cargo do chefe da Casa Civil e da administração, e o chefe da Casa Civil e a administração já constituíram uma equipa de advogados para fazer o seguimento desta questão junto das instâncias judiciais. O mais importante que eu quero destacar aqui é o seguinte: nós respeitamos escrupulosamente as decisões das instâncias judiciais e desde a saída do relatório e das recomendações. Estamos mesmo sem nenhuma instância judicial tomar uma decisão definitiva, estamos a introduzir todas as correções, já foi reposto um montante pago em salários à Primeira-Dama, até o negócio do quadro já foi desfeito. Portanto, isso quer dizer que o quadro regressa ao dono, neste caso Jorge Tolentino, e Jorge Tolentino devolveu o montante que recebeu. Tudo isso já foi feito. Portanto, está a ver que nós estamos a agir com muita serenidade, com muita responsabilidade para pôr cobro a toda esta situação. Regressando a 19 de dezembro, que mensagem pretende dirigir? Porque há dois momentos distintos.
Há um momento de homenagem e depois há uma conferência. O momento de homenagem é prestar homenagem e valorizar este momento histórico. Eu tenho como perspectiva valorizar toda a história de Cabo Verde e todos os protagonistas. Veja, já prestei homenagem de Estado a Aristides Pereira, a António Mascarenhas Monteiro, já organizei as comemorações dos 50 anos da libertação dos presos do campo de concentração do Tarrafal.